vamos aproveitar e vamos colocar o Pedro nessa conversa. Pedro, como que você tem também observado, assim como na Logicalis, como que você tem observado o uso do ESG pelas organizações? Existe algum processo de diferenciação na aplicação dos critérios? Todas essas letras E, S, G devem ter a mesma importância para os fornecedores? Olá, Sandro. Olá, Ricardo. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar. É um prazer. Sandro, para responder a sua pergunta, eu vou passar rapidamente pelas siglas ESG, para depois justificar a sua responder, entrar no mérito da sua resposta, da sua pergunta. O ESG, basicamente, o são fatores ambientais das empresas. Aqui a gente está falando, como o Ricardo já antecipou, o uso de recursos naturais, emissão de gases, eficiência energética, gestão de resíduos e efluentes. O S são os fatores sociais das empresas, são os fatores relacionados a políticas de trabalho, direitos humanos, inclusão e diversidade e engajamento da empresa com a comunidade, tá? Entre outras coisas, o que é tão importante hoje em dia. E o G, finalmente, são os fatores de governança corporativa da empresa, e aqui a gente está falando na independência e na composição do conselho de administração, na remuneração da alta administração da empresa, nos comitês de auditoria fiscal, ética e compliance, transparência. Então, dito isso, todos esses fatores e essa metodologia, esses princípios, têm, sim, chamado muito a atenção das empresas no Brasil, diria que de 5 anos para cá, talvez um pouco menos, e no mundo, já de uma década para cá. Porque, além da notória vantagem de sustentabilidade, de um pensamento voltado para a perenidade, para a sustentabilidade, para a longa duração da empresa, esses fatores e essa simbologia, esses princípios de ESG, têm demonstrado trazerem benefícios muito relevantes para as empresas. Primeiro, atrair investidores. Há estatísticas hoje que existe cerca de US$ 1 trilhão nas mãos de fundos internacionais de investimentos voltados para empresas investindo e aportando seus recursos em empresas que utilizam os princípios de ESG. Ou seja, se a sua empresa tem alguma ambição de fazer parcerias e receber investimentos de grandes fundos internacionais, a sigla e o princípio do ESG deve ser realmente considerado. Segundo ponto, vantagem, benefício que as empresas consideram e verificaram em adotar princípios de ESG em relação aos consumidores. Os consumidores cada vez mais informados, engajados, com os princípios, alinhados com os princípios ESG, têm consumido produtos de empresas essencialmente voltadas para essa prática. Então, se as empresas quiserem pensar em atrair, em manter esses consumidores, elas estão percebendo que seguir e se alinhar a esses princípios é fundamental. Terceiro ponto, as regulamentos nacionais e internacionais estão forçando cada vez mais as empresas a aderirem aos tópicos de ESG. Cito como exemplo no Brasil, 2018, a CVM baixou um decreto determinando que as empresas de capital aberto tivessem na sua governança corporativa princípios relacionados a direitos humanos. Em 2014, o Banco Central no Brasil baixou uma resolução determinando às instituições financeiras que tivessem em suas políticas a questão de sustentabilidade social. Então, os próprios regulamentos, as legislações no mundo inteiro têm forçado e levado as empresas a seguir. Por fim, principalmente, o ESG tem sido um sinal particularmente eficaz de geração de retorno. Pesquisas da Bloomberg demonstram que empresas engajadas e alinhadas aos princípios de ESG são mais rentáveis, apresentaram uma rentabilidade maior de 2015 e 2020. Aqui estamos falando de Europa, bolsas de valores da Europa, empresas listadas na Bolsa de Nova York e também no Brasil. Tá? Isso são pesquisas e demonstrativos financeiros. Por último, algo que eu verifiquei, ESG pode ser uma tremenda ferramenta de atração e retenção de talentos. Tá? Há pesquisas aqui que indicam que 80% das pessoas que estão buscando uma recolocação dariam preferência para empresas engajadas e alinhadas aos princípios de ESG. Então, tudo isso tem chamado muito a atenção das empresas,
para as questões de ESG. E aí você me perguntou, Sandro, respondendo a sua pergunta, se as letras, se as siglas têm o mesmo peso, o mesmo significado para todas as empresas. E, na verdade, a resposta é não. Dependendo do setor que a empresa atua, ela tem que dar uma maior relevância para determinados critérios do que outras. E para ajudar nessa caracterização e de definição dos critérios mais relevantes para a sua empresa, foi criada uma matriz de materialidade que determina, que estabeleceu 5 tópicos de sustentabilidade e 11 setores de atuação das empresas, e aí você fazendo um match, você pode descobrir quais são os setores mais importantes que a sua empresa deve focar dentro do E, dentro do S e dentro do G, para ter uma avaliação, um rating favorável ou superior de ESG. Por último, enfatizo o seguinte, que esse critério de materialidade, ou seja, da relevância de cada tópico de sustentabilidade para cada empresa, ele é variável, ele depende, ele sofre mutações. Por exemplo, a pandemia Covid-19, ou o acontecimento que nós tivemos com Mariana, ou movimentos como Black Lives Matter, eles podem mudar do dia para a noite as prioridades, a priorização das empresas em relação aos tópicos, aonde elas devem focar os seus recursos e a sua energia para ter um rating elevado, mais elevado de ESG. Excelente, Pedro. E super rico para nós. Nós